Ultimamente, algumas obras literárias estão na pauta do dia e, no meu ponto de vista, não de forma interessante. Explico. Existe um movimento que deseja que determinadas partes de determinados livros sejam suprimidas ou reescritas porque seriam politicamente incorretas. Se esquecem essas pessoas que essas obras foram escritas numa determinada época, onde havia um determinado pensamento e onde, provavelmente, para não dizer quase que certamente, essas questões que hoje reputamos como politicamente incorretas não eram sequer questionadas. Me parece que querer mudar a obra, reescrevê-la para que ela se adapte a uma realidade na qual ela não foi escrita, é, no mínimo, querer alterar a história. E acho que com isso perdemos uma oportunidade ímpar de, como mediadores de leitura, discutirmos com os leitores, principalmente se forem crianças e adolescentes, questionando-os em relação ao conteúdo do livro ou à linguagem do livro e perguntando para eles se hoje essa postura seria aceita. Uma forma de colocar em pauta questões importantes e uma forma de fazer com que o leitor se torne um leitor reflexivo. Vejam, me parece que estamos em face de uma forma velada de censura. E no meio dessa discussão toda, caiu-me nas mãos este livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau? O impacto do politicamente correto na formação das crianças, da editora Papilos, da coleção Debates, e é uma conversa entre Ilan Breman, um autor infantil consagrado, e Luiz Felipe Pondé, um pensador também importante no nosso país. Num dos capítulos, intitulado O Controle da Linguagem e do Poder, Ilan diz o seguinte: fiz uma reportagem para a CBN uma vez sobre uma associação que protege animais no mundo todo. Eu adoro animais. Tenho cachorro em casa, já tive tartaruga. Adoro, e falei isso na rádio porque mexer com animais é meio perigoso. E eu já sabia que viria ataque. Falei que sou uma pessoa que gosta de animais, mas veja que absurdo. Essa associação internacional estava sugerindo mudar alguns provérbios, algo do tipo pegar o touro pelos chifres por pegar a flor pelo talo. Parece piada isso, mas não vai ser daqui a pouco. Dizer matar 2 coelhos com uma cajadada só não pode mais. Chutar cachorro morto? Quantas vezes já não falei isso? São provérbios, um patrimônio da humanidade. E essa associação sugeria trocá-los por algo como fazer carinho num cachorro morto, por acreditar que esses provérbios estimulariam as pessoas a fazerem mal aos animais. E aí ele continua dizendo que, muito ao contrário, dizer pegar o touro pelos chifres não é um chamado a matar os touros, mas é uma metáfora. É um provérbio que serve para sintetizar um conceito. E diz ele que, seguindo essa linha de raciocínio dessa associação de proteção aos animais, nós estaríamos não matando os bois, mas muito provavelmente matando as metáforas. E aí ele diz que
para preservar os animais ou o que quer que seja, é preciso ser inteligente. E que a palavra inteligência vem do latim intellegere, que significa fazer escolhas ou escolher, juntar as letras. Ao que ele conclui que inteligência também significa saber ler nas entrelinhas e que para fomentar a inteligência precisamos de liberdade de pensamento e de expressão. E lembra o clássico do Orwell, 1984, onde o politicamente correto quer que o pensamento seja um pensamento único, que é mais fácil de controlar. E como diz o autor, quem controla o passado, e podemos dizer também a infância, controla o futuro. Se o politicamente correto for introjetado na infância, o controle social será imenso. E eu lendo isso me recordei da tentativa de proibição em alguns ambientes de se cantar "Atirei um pau no gato". Ora, as pessoas que assim se posicionam não sabem como funciona a mente de uma criança, que ela funciona completamente diferente da nossa. Quando a criança canta "Tirei um pau no gato", ela está prestando atenção na repetição das sílabas finais. Atirei um pau no gato, mas o gato, não morreu, reu. Dona Chica, admirou, do berro que o gato deu, miau. Então, o que a criança presta atenção? Se. É essa cadência que fica para ela. Ela vê diferente. E as crianças do meu tempo, todas cantavam essa música. Nenhuma de nós matou o gato, torceu o pescoço do coelho ou esmagou o passarinho. Então, é preciso saber como funciona a cabeça da criança. E isso nós podemos ver muito bem, conforme também lembra aqui o Ilan, no livro A Psicanálise dos Contos de Fada, do psicanalista Bruno Bettelheim, quando ele diz que não precisamos ter medo de contar histórias tristes ou histórias de terror, porque elas respondem a organizações internas da criança. Que a criança trabalha dentro dela uma série de situações ao ouvir determinada história. Trabalha alguma coisa que a está incomodando. Por isso, ela tão frequentemente pede aos pais que contem a mesma história. Até o dia em que, resolvido o conflito, ela mesma pode passar a sugerir que deseja ouvir outra história. No capítulo intitulado Caça às Bruxas, ele vai falar justamente sobre as histórias de medo e vai dizer que elas trabalham, como eu disse há pouco, com o terror interno das crianças. E diz ele assim: só alguém completamente alienado do que é a criança para achar que ela não tem dentro de si os medos e temores os mais variados possíveis. E são exatamente essas histórias que vão ajudá-la a lidar com esses temores e a fortalecê-la contra os percalços da vida. Depois, ele também vai nos falar uma coisa muito interessante, que é a crença dos pais de que falar de morte vai deixar as crianças preocupadas com a violência. Mas, na opinião dele, é o contrário. Então, ele conta uma situação ocorrida com ele mesmo, quando ele participava de um projeto de leitura para crianças em hospitais públicos em todo o Brasil. E ele, então, foi convidado lá um dia para contar a história, e havia um menino fazendo hemodiálise. E disseram para ele o seguinte: a situação é grave, a expectativa de vida dele é muito baixa. O prognóstico desse menino
continua ele relatando, era bem ruim. Fui até ele, me apresentei e perguntei: você quer ouvir histórias? Isto é importante. Crianças não recusam histórias, mesmo nesta época de celular e internet. Nunca me disseram: Ilan, vai embora, a gente não quer ouvir histórias. Mostrei a ele alguns livros, li os títulos um por um e perguntei qual ele queria que eu lesse. Um dos livros se chamava De Morte e tinha uma caveira na capa. Dos 20 livros que eu mostrei, adivinhe qual ele escolheu? De Morte. Eu via os médicos balançarem a cabeça negativamente, mas eu conhecia aquela história. É meu papel conhecer as histórias. E aquele era um conto, uma lenda engraçadíssima sobre enganar a morte. Eu li para o menino e ele riu. Conversamos um pouco e continuamos compartilhando histórias. Uma boa história pode falar de coisas muito importantes, de forma segura, acolhedora e que não conseguiríamos dizer de outra forma. A história é a linguagem da primeira infância. Tão importante quanto respirar é ouvir histórias desde a infância. Quando ele andava em algumas escolas, ele ouvia o seguinte: Ilan, nós vamos retirar histórias de morte de bruxa que tem um sangue. O mundo está tão violento. Não precisamos de mais violência. Essa é uma leitura superficial do conto, do mundo simbólico que cada história representa. Essas histórias higienizadas pelos adultos foram chamadas por Bruno Bettelheim de histórias fora de perigo. É um nome bonito, mas não são histórias, mas são histórias que não cheiram nem fedem, não fazem nada para a criança, não tem efeito nenhum na vida dela. Uma das últimas notícias, segue ele dizendo, a esse respeito, chegou a minha caixa postal por um amigo que mora na Espanha. Ele me mandou um e-mail com um link para uma notícia de um dos principais jornais espanhóis, o El País. A chamada para essa matéria era assim: vetada Chapeuzinho Vermelho por ser sexista. E embaixo da chamada estava o subtítulo: uma escola em Barcelona retira 200 contos infantis de sua biblioteca por considerá-las tóxicos. A matéria é impactante. Comissões de pais que decidem tirar livros, excluí-los, censurá-los, isso com a ausência, muitas vezes, dos educadores. Por que tamanho medo dos livros? Será que as crianças vão se tornar pessoas piores por ouvirem contos de fadas como o Chapeuzinho Vermelho? É claro que não. Depois, ele continua no capítulo A Imunização Literária e eu vou parar por aqui, porque não vou conseguir postar todo esse tempo no YouTube e vou para a parte 2, porque vem uma coisa muito importante sobre Monteiro Lobato.